Liberar a internet, boa noite, abençoados do Senhor, pedras vivas, povo eleito, nação santa, propriedade exclusiva de Deus, aqueles que são boas sementes sobre esta terra, graças a Deus. Amém? Você veio aqui para crescer na graça e no conhecimento? Está preparado para a aula de hoje? Você está na escola do Espírito Santo. Vamos orar, vamos agradecer a Deus, vamos dar graças e glórias àquele que merece toda a glória, é o Rei da glória e Ele tem muito para nos revelar nesta noite. Senhor Jesus Cristo, Deus bom, Deus justo, Deus verdadeiro, nós te amamos, Senhor, nós te adoramos, Tu és magnífico, Tu és tremendo, Pai, e nós queremos oferecer o nosso culto racional, oferecendo a Ti, Senhor, o nosso corpo como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Oh, Senhor, agrada-te de nós, Pai. Nós estamos aqui porque queremos Te agradar também, Senhor. Queremos mais de Ti, queremos crescer na Tua graça, no Teu conhecimento. Queremos obedecer a palavra que diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Ó Deus, nós estamos aqui nesta jornada, caminhando, prosseguindo para o alvo, crescendo no conhecimento da Tua graça. E agora, Jesus, levamos cativos os nossos pensamentos em obediência a Cristo, sabendo que algo extraordinário está preparado para esta noite. Vamos sair daqui muito melhores, muito maiores, mais amadurecidos do que estávamos ontem, porque esta palavra não voltará vazia, e nós a recebemos em nosso espírito com ações de graças, para que ela dê frutos e frutos em abundância, no nome de Jesus, amém. E todas as ovelhas digam amém. Olha quem está ao seu lado aí, dê um abraço, diga: como é que vai? Você voltou hoje para o estudo? Que bênção, amém. Olha para trás, pega alguém aí para você falar: que bom, abençoado. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Que bom que você está aqui. Nós vamos crescer ainda mais, nós vamos prosseguir, vamos progredir, porque esta é a vida do cristão da graça do Senhor, é progresso, amém? Muito bem, se alguém não esteve aqui ontem no estudo bíblico, nós temos disponível este estudo no nosso Video Center, Cristo Vive Video Center, na nossa página na internet, e temos também o CD de ontem, foi gravado o nosso estudo, à disposição na nossa livraria em graça. Para o estudo de ontem, eu indiquei este livro: Sem Santificação, Ninguém Verá ao Senhor. Porque nós falamos de disciplina. A disciplina de Deus foi o tema de ontem. E este livro, então, vem esclarecer, complementar, aprofundar este tema precioso que nós ontem saímos daqui assim impactados, com tanta revelação, com tanto entendimento que o Senhor nos deu de várias áreas, de várias situações, de vários acontecidos. Este livro vai fazer bem ao seu coração, tá bem? Também vai fazer bem se você o presentear para alguém que precisa de revelação. Muito bem, hoje nós vamos estudar sobre os livros. Não é sobre os livros da Bíblia, são 66 livros que a compõem, mas nós vamos estudar sobre os livros que a Bíblia trata, o assunto livros dentro da Bíblia, logo mais. Para isso, nós todos temos uma apostila encadernada, os que estão fazendo regularmente o seminário, que deve acompanhar. E aqueles que estão vindo esporadicamente, receberam a sua apostila avulsa, tem a mesma matéria, para que depois você possa repassar. A apostila é sua, para você fazer as suas anotações, fique à vontade, usufrua deste benefício. No final do nosso estudo, eu tenho aqui CDs contendo o tema
os livros, para aqueles que estão pela primeira vez entre nós e também para aqueles que tenham necessidade de repassar este estudo em seus grupos familiares, em seus grupos de estudo bíblico, presentear alguém que precisa desta revelação. E também eu tenho um livro para indicar, muito gostoso de ler, muito interessante, que trata também dos livros do estudo de hoje, que é o livro do Apocalipse, segundo a visão da graça de Deus. Este é o livro 3. O nosso apóstolo já escreveu 4 livros sobre o estudo do Apocalipse na visão da graça de Deus. Neste volume 3, nós encontramos revelações importantes sobre os livros, tá? Sobre a visão de um livro específico do Cordeiro, o único que pode e que vai abrir este livro. E está disponível em nossa livraria, você pode no final encomendar, levar hoje mesmo, e também o estudo de hoje será gravado em CD, porque o que nós damos hoje é um estudo antigo, que já foi ministrado. O de hoje será gravado para que a gente tenha sempre os estudos atualizados, ok? Amém? Pois não, bispo. Ah, muito bem lembrado. A apostila está disponível na nossa página na internet para impressão. Então, os nossos amados internautas que estão acompanhando os estudos pela internet, este tema, os livros, tem ali uma apostila na nossa página e você pode clicar ali naquele ícone, imprimir a apostila, e a apostila vai ser impressa para você também ter em papel e poder fazer suas anotações, se for necessário. Lembrando a todos que amanhã nós temos um feriado na nossa cidade ou estado, bispo? O Brasil todo? Falaram que era só São Paulo e Rio. Piadinha para mim, né? O zumbi de segunda-feira, tá certo. Eu que estou muito antecipado, estou gravando os programas da outra semana, estou com o zumbi na cabeça. É o seguinte, amanhã, lógico, amanhã é 15 de novembro, é feriado nacional. Amanhã, há culto da Mulher em Graça, às 3 da tarde. Nós vamos ter um culto maravilhoso aqui. O tema que está sendo desenvolvido, não vamos mudar nada. Neste mês de novembro, é finanças. É de interesse geral. Foi maravilhosa a nossa reunião de quarta passada. Amanhã que venham os maridos, os filhos. Vamos ter aqui um encontro à tarde bem gostoso, às 3 horas da tarde. Muito bem, posso dar o sinal para a Patrícia? Vamos gravar, Patrícia? Tema desta noite, os livros. Os livros citados na Bíblia Sagrada. Vamos entender porque os cristãos têm feito muita confusão, porque uma hora a palavra de Deus se refere a um tipo de registro, num outro momento a outro tipo de registro, num outro momento a outro tipo de registro, e a Bíblia chama esses registros de livros. E quando a pessoa não tem conhecimento, não tem revelação, pensa que se está falando sempre de um tal livro, o único conhecido, o livro da vida. E não é necessariamente sobre o livro da vida que todas as passagens se referem. Por isso, é tão importante nós estudarmos acerca deste tema. Nós vamos começar com Daniel, capítulo 7, versículo 10, que diz: um rio de fogo manava e saía de diante dele. Você deve saber que Daniel, tem uma parte do livro de Daniel que é a parte histórica dos dias de Daniel, das experiências do profeta Daniel, dos reinos que abrigaram a vida do profeta Daniel, dos desígnios de Deus para aquela época. Mas há uma parte do livro de Daniel, a parte final, que é escatológica. Ou seja, Daniel foi um profeta do Antigo Testamento que também falou das coisas apocalípticas. Amém? Então, este texto fala de algo que estava para frente quando Daniel teve esta visão. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros.
Então, esta visão de Daniel acerca de algo que vai ainda acontecer. Fala de um tribunal estabelecido, assentado no céu. Fala daquele que está ali e diante dele tem um rio de fogo, e fala que milhares de milhares estavam ali lhe servindo, miríades de miríades estavam diante dele. Então o Senhor Jesus se assenta e começa um julgamento. Este julgamento será baseado no que está registrado nos livros que serão abertos. Estamos entendendo? Então aqui a palavra traz os livros, plural. Entendemos que são vários livros. Nós precisamos hoje abrir o nosso coração, a nossa mente, deixar o Espírito trabalhar e nos lembrar que nós não vamos conceber uma ideia de livros no céu, porque senão imagine o tamanho da biblioteca celestial, né? Tem gente que está nesses livros no passado, no presente, ainda vão ser registradas coisas nesses livros, e diz, bom, mas deve ser uma biblioteca. Você começa a imaginar aqueles livros empoeirados, com folhas amarelecidas, né? Não é isto. A visão que Deus dava aos seus servos era em forma de livros, que na verdade eram rolos, que eles falam muitas vezes, para que eles associassem a ideia com um registro. Então, no céu há um registro, tá? Hoje as pessoas dizem, devem ter tudo computadorizado lá, tá tudo nos arquivos. A verdade, amados, que nem livros, nem computadores. Há um Deus que tem tudo registrado. E tudo especificamente registrado. Então, vamos entender a visão destes livros. Entenderam a visão de Daniel? Um tribunal, livros se abrem. Ora, se há um tribunal, haverá o quê? Julgamento. E o que vai ser falado ali está baseado no que está registrado nos livros. Então, são vários registros. Diz também o livro do Apocalipse, capítulo 20, versículo 12. Vi também os mortos. Agora é João, tendo a visão também desta mesma época, tá? Lá para frente, ele viu os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. João teve a mesma visão de Daniel. Ele também viu grandes e pequenos, e os poderosos desta terra e pessoas simples, postas ali diante do trono, onde está o Cordeiro. Então se abriram livros, os mesmos livros que Daniel, muitos anos antes, também tinha recebido como revelação. Amém? Livros. Aí João complementa. Ainda outro livro, o livro da vida foi aberto. Então, a gente por 2 versículos descobriu 2 tipos de registros no céu. Um tipo de registro que está nos livros e um outro que está no livro do quê? Isso, livro da vida. Então, concordam que são 2 registros diferentes? Tudo bem? Existem livros e existe o livro, porque diz ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Agora é importante, deixa para nós, tá, Tony, por favor. Diz que ele viu os mortos ali, grandes, pequenos, todos, ali é um julgamento, o mesmo julgamento que Daniel profetizou lá atrás. Os livros foram abertos, mas João disse, havia ainda um outro livro separado, o livro da vida. Aí ele explica, os mortos foram julgados, aquelas pessoas foram julgadas, segundo as suas obras. Onde estava escrito acerca das obras? Conforme o que se achava escrito nos
livros. Então, o registro nos livros atesta sobre o quê? Obras. Não tem nada a ver com o livro da vida. Estamos entendendo? Então, já entendemos que no céu existem registros, existem livros, onde as obras de cada um são anotadas, são registradas. Tudo que nós fazemos são obras. Tudo que nós deixamos de fazer estas obras. Estas coisas estão registradas em livros. É um tipo de registro acerca das nossas obras. E existe um outro registro que está no livro da vida, que não tem nada a ver com obras, o que fazemos ou o que deixamos de fazer. Tá claro até aqui? Amém? Muito bem. Vamos então para o nosso pensamento. Diz assim: um dos assuntos que nos empolgam e nos fascinam é conhecer e reconhecer a soberania de Deus. Ao longo do tempo, foi se criando uma figura de Deus, ou melhor, criou-se uma caricatura patética de Deus, mostrando ao mundo um Deus impotente, um Deus que tem que respeitar o homem, um Deus que exige boca no pó. Esta é uma caricatura de Deus, um Deus que pega os seus filhos e os joga no inferno. Esse não é o Deus da Bíblia Sagrada. O Deus da Bíblia Sagrada tem todas as coisas escritas e determinadas quando nenhuma delas ainda existia. Ele é soberano, Deus traz para si todos os seus. Deus não previu que um dia um dos seus eleitos entraria numa igreja e ouviria uma mensagem. Senão Deus seria um bruxo, um adivinho, e ele não é. Isto não seria soberania, nem seria onipresença, e não seria obra de um Deus soberano. Ele determinou quem assim seria, que assim seria, porque o nome de cada eleito está inscrito no livro da vida. Ele nos criou em espírito para que nós o recebêssemos e o confessássemos. E nós não tivemos outra alternativa, graças a Deus. Amém? Então, já estudamos preexistência, predestinação, já falamos da salvação, como ela se manifesta, do selo do Espírito Santo. Então, você já tem hoje condição de entender que quando uma pessoa vai a Jesus, ela vai porque ela é predestinada desde antes da fundação do mundo. Quando uma pessoa vai a Cristo, ela só vai a Cristo porque lá atrás Deus determinou, por sua graça, que ela iria recebê-lo e confessá-lo. Não é aceitar Jesus. Segundo lugar, esta pessoa vai a Cristo porque o seu nome já está no livro da vida desde a fundação do mundo. Então, o livro da vida, este aqui é muito importante e nós hoje conhecemos este livro e o que está nele. No livro da vida estão os nomes de todos os filhos de Deus que de antemão Deus conheceu, predestinou, chamou, justificou e glorificou. Todos os nomes de todos os salvos que já foram salvos, que estão sendo e que serão, já estão no livro da vida desde a fundação do mundo. Ok até aqui? Então você não vai fazer mais confusão. O livro da vida é só o registro dos eleitos. Não tem lá o nome do ímpio, não tem lá o nome do filho da perdição. Deus não está acrescentando nome algum ao livro da vida e nem está apagando, retirando nome algum do livro da vida. Ele foi escrito lá atrás, antes de nós termos vida na carne. Amém? Tudo está claro? Muito bem.
Vamos ver então os demais livros. Ponto 1. Os livros que serão abertos são. Agora vamos entender este plural, porque são muitos livros. O livro das recompensas. Então são livros. Então, nestes livros aqui, agora você vai entender. O livro da vida traz o quê? Nome dos eleitos. Tudo bem? Ok? Aqui traz obras e mais alguma coisa. Aqui traz o nome dos eleitos. Agora, quando traz o plural, livros, nós começamos aqui. Tem um tipo de livro que vai mostrar quais serão as nossas recompensas. É o livro das recompensas. Apocalipse 22:12 fala a respeito dele. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Ora, Deus vai dar galardão para cada filho. Qual vai ser o galardão? Como será esse galardão? Como Deus vai repartir os galardões a todos os seus filhos? Baseado naquilo que está nos livros das recompensas, o livro das obras. Estamos entendendo? Então, tudo que nós fazemos, Deus registra. Tudo que nós falamos, Deus registra. Todas as nossas ações, atitudes, comportamentos, Deus registra. Vai haver um tribunal, que não é para mandar para o céu ou mandar para o inferno. Um tribunal para recompensar filhos. Um tribunal para distribuição de galardão. Quem está entendendo? E este tribunal requer a abertura de livros, onde tudo que nós fazemos vai sendo registrado, e baseado nas obras de cada um, nós seremos galardoados. Quem entendeu? Amém? Esse se chama o livro das recompensas. Vamos passar, depois nós vamos voltar para falar mais de cada um deles. Tem também o livro dos viventes debaixo do céu. Ninguém sabia, né, que existia isso. Livros dos viventes. Que é isso? Muito bem. No céu também há livros que registram quem está vivo, quem morre, quem nasce. Estão entendendo? Bispa? Pois é. Os crentes resumiram todos os livros em um. O livro da vida. E acha que tudo é o livro da vida. Não é. Nós estamos vendo outros tipos de livros, de registros. Vamos ver um versículo acerca deste daqui. Deuteronômio 29:20. O Senhor não lhe quererá perdoar. Antes, fumegará a ira do Senhor e o seu zelo sobre tal homem. E toda maldição escrita neste livro, este é o livro da lei, jazerá sobre ele. E o Senhor, presta atenção, lhe apagará o nome de debaixo do céu. Pode deixar aí bem bonito no nosso telão. O Senhor apagará o nome desta pessoa de debaixo do céu. Não é do livro da vida. Como muitos, pela ignorância espiritual e a tradição emperrada do nosso país, querem afirmar que Deus apaga o nome do livro da vida. Nunca, nunca. Uma vez salvo, salvo para sempre. Uma vez filho, filho para sempre. Deus apaga o nome, aonde? De debaixo do céu. Isto significa que a pessoa vai ser recolhida desta vida. Deus apaga o nome porque esta pessoa vai deixar de viver nesta terra. Quem está entendendo? Amém? Então, você vai ver daqui a pouco mais versículos. Quando uma pessoa nasce,
ela é colocada no livro dos viventes. Quando uma pessoa morre, o nome dela é tirado do livro dos viventes. Estamos entendendo? Amém? Tem uns irmãos que falam, o que é isso? Amados, isso é revelação, isso é graça para você ler a Bíblia agora com... Ai, Deus vai apagar o meu nome do livro. Que livro? E o seu nome só será apagado no dia que você cumprir o desígnio nesta terra do Senhor. Depois, o seu nome não está mais no livro dos viventes. Da vida, o livro da vida, ninguém apaga o nosso nome. Tá? Vamos ver um versículo sobre o livro da vida. Não obstante, alegrai-vos. Vocês se recordam desta passagem? Jesus chamou os 70 dos seus discípulos e disse, vocês vão curar, vão pregar, vão expelir demônios, vão fazer a obra. Eles voltaram todos felizinhos, né? A palavra de Deus diz que, ai Jesus, nós orávamos e as pessoas eram curadas. E eles estavam maravilhados porque eles oravam e os demônios saíam das pessoas, né? Eles expeliam demônios. E Jesus então diz assim, não obstante alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Então o Senhor estava dizendo, a maior alegria que vocês têm, não é porque vocês oram e as coisas acontecem, mas alegrai-vos porque o seu nome está no livro da vida. Este arrolado, seu nome já está lá. Quer dizer, você é filho, você vai passar a vida eterna com Cristo Jesus. Amém? Então, os livros, basicamente, que a Bíblia trata são livros de recompensas, livros dos viventes e o livro da vida. São 3 tipos de registro que existem no céu. Ok? Vamos ver agora com mais precisão. O livro das recompensas. Vamos ver em 2 Coríntios, agora o apóstolo Paulo falando em capítulo 5, versículo 10, destes livros. Ele diz assim, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo. Está vendo? Que tribunal é esse? O que Daniel viu lá atrás. O que João viu depois lá na frente. Amém? E Paulo no meio disse, tem um tribunal, porque eu fui ao terceiro céu, eu fui ao paraíso, eu recebi revelação da boca do justo, ele me mostrou tudo. Então, Paulo estava dizendo à igreja que haveria no céu um tribunal. Esse tribunal, para quem não tem revelação da graça de Deus, é o medo de todo mundo. Ai, não pode nem falar nesse assunto que os crentes tremem, porque acham que pode ser que ali Deus mande para o inferno. Então, hoje nós vamos tirar todo este ranço da lei, estas mentiras, estas coisas da ignorância, porque importa que todos nós, então ninguém vai ficar de fora desse tribunal. Diga, eu vou estar lá. Diga, nesse tribunal. Importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo. Cristo está no trono e há um tribunal. Olha o que diz depois. Para quê? Para ir para o inferno? Não, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Então, vamos compreender. Este tribunal é um tribunal para galardão. Nós vamos receber segundo o que nós tivermos feito por meio deste corpo. Nós não ganhamos um corpo para vir a esta terra, para cumprir um desígnio. O que a gente está fazendo aqui, com este corpo, e com este corpo a gente fala, a gente pensa, a gente ama, a gente odeia. Com este corpo a gente glorifica a Deus, a gente rouba. A gente, que eu digo, o ser humano. Então, tudo que a gente faz com este corpo, por meio deste corpo, é registrado. E no tribunal, não é que nós vamos para o inferno, nós somos salvos, não vamos para o inferno. Nós vamos estar lá e vamos ouvir a nossa recompensa da boca de Jesus, qual será? Tomara que ninguém aqui se envergonhe. Porque é duro dizer, por que eu fiz isso? Ou por que eu não fiz mais? Amém? Então, não é para ninguém ficar aqui triste nem nada, mas para nós sabermos que é real, é verdadeiro, e quando nós pensamos nisso,
Na lei falaram assim, não, o galardão é uma pedra numa coroa. Então a gente fica imaginando que no céu vai estar todo mundo com umas coroinhas. Um tem mais pedra que o outro está pesado de pedra, o outro está leve, não tem pedra nenhuma, tal. Amados, isso são simbologias, lógico. Isso são coisas que se imaginam, né, baseado em alguns símbolos e visões que alguns homens tiveram. Mas é muito mais do que isso, não é? Uma diferenciação de coroas e de joias lá no céu. Com certeza, Deus vai nos dar coisas, e até porque, não é o estudo de hoje, nós teremos certas funções no céu. Se você não sabe, precisa ler os livros do Apocalipse, pegar os nossos estudos de escatologia. Nós teremos funções lá no céu, e eu creio que muitas das funções, daquilo que nós vamos fazer no céu com Jesus, para Jesus, no meio do corpo, no meio dos anjos, deve estar ligado a galardão, ao que nós fazemos aqui em vida, através do nosso corpo. Amém? Então, esse tribunal não é para ninguém ficar com medo, mas você precisa saber. Vou dar uma dica a mais aqui. A palavra de Deus diz que esta expressão tribunal, a palavra de Deus não, esta expressão tribunal da palavra de Deus, no original grego, é pódium. Você sabe o que é um pódium? A gente vê toda competição que tem premiação, tem um pódio, né? Nas Olimpíadas tem um pódio, na Copa do Mundo tem um pódio, corridas automobilísticas, enfim, tem um pódio. Quem sobe no pódio? Os vencedores. E existe uma diferença de altura, não tem no pódio? Então tem uma diferença de altura conforme o que cada um fez de melhor ou menos pior. E esta pessoa é presenteada, ela é recompensada, ela é galardoada, ela é reconhecida por aquilo que ela fez. Então, a ideia que você precisa ter de tribunal é esta ideia de pódio. Não é de crueldade nem de juízo, porque a Bíblia Sagrada diz o quê? Que nós não entraremos mais em juízo, passamos da morte para a vida. Então não é juízo, é uma premiação, é galardão. E vão ter alguns que vão estar numa certa altura do pódio, outros noutra e outros noutra. Enfim, há classificações de acordo com o quê? Com as obras de cada um. Isto tem que ficar claro para todo mundo. Eu gostaria muito, sem soberba alguma, eu gostaria muito de estar no primeiro lugar no pódio. Por quê? Porque eu quero agradar ao meu Jesus. Quero fazer o melhor enquanto eu estiver aqui nesse corpo. Mas vai ser muito triste se nós estivermos lá atrás, né? Nos últimos lugares. O que eu fiz, né? Ou o que eu não fiz. A verdade é essa. Não haverá julgamento para inferno. Haverá julgamento para galardão, para recompensa. Estamos entendendo? Isso também muda a nossa consciência um pouco. Porque tem gente que está empurrando a vida com a barriga. Chega lá e fala, Senhor, qual é o meu galardão? Você empurrou muito a vida com a barriga, filho. Dava para fazer coisa bem legal lá, né? Dava para, sabe? Tanto para a sua vida quanto para o meu reino. E a gente às vezes, vem a mim, quer receber. Nós temos, amados, um mundo para pregar a graça do Senhor. E tem muita gente que não mexe uma palha para isso. Né? Não faz nada, não contribui, não colabora, não fala, não distribui um CD, um folheto, um panfleto, ou não apoia quem vai fazer isso. Então, assim, chega lá, o Senhor tem tudo isso registrado. Tudo registrado. Tudo. E Ele vai falar. E a palavra de Deus diz em outras passagens que nós vamos sentir vergonha. Só de olhar para Jesus nós vamos nos envergonhar. Sabia? Porque nós vamos pensar, não dá mais para voltar. Eu poderia ter feito muito mais, ter sido outra pessoa, ter sido muito melhor. Amém? Às vezes nós nos trancamos no nosso mundinho, com os nossos probleminhas, com as nossas questõezinhas, e o Senhor diz, isto eu resolvo, coloco o meu reino em primeiro lugar, porque depois vai ter galardão, vai ter recompensa da parte do Senhor, vai ter exaltação da parte de Deus. Não é tremendo isso? Amém? Olha aí o irmão que está ao seu lado, diga, que lugar do pódio será que nós vamos ficar? Será que juntos? Que lugar do pódio nós vamos ficar?
Eu quero. Amém? Muito bem. Vamos ver uma outra passagem? Apocalipse 22, 12 e 19. Diz assim: vi também os mortos, nós lemos essa, vamos adiante. Os grandes e os pequenos, pode voltar, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Já entendemos isso. Próximo. O 19. Olha só. Deus tirará a sua parte da árvore da vida, não é do livro da vida, porque no livro da vida não tem parte. No livro da vida tem nome. Amém? Está entendendo isso ou não? Que isso? 20, 19 não tem isso. É 22, 19. Muito bem. É 22. O da apostila está certo, do telão está errado. Está errada a referência, só. O texto está certo. Deus tirará a sua parte da árvore da vida. Que livro que apareceu aqui? Apareceu o livro aqui? Não. Então Deus não tira. Estes versículos todos são arranjados pela lei. Bota uma palavra ali trocando árvore por livro. E aí, amados, faz uma doutrina do diabo para assustar e assombrar um salvo. Entenderam? Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Neste livro. As coisas que se acham escritas neste livro. A pessoa perde o quê? Galardão, a pessoa perde direitos, a pessoa não perde a salvação. A árvore da vida é algo que é para a vida, para a saúde dos povos, diz a palavra, não é? É para refrigério da alma. Então, quando a palavra de Deus diz que o Senhor tira a parte de alguém da árvore da vida, está dizendo que tira o quê? Às vezes uma parte do benefício, da saúde, da alegria, da recompensa, tira as promessas, parte das promessas não se manifestam, mas não tira o nome do livro da vida. Estamos entendendo? Amém? Então estou pegando alguns versículos que são usados, mal usados, infelizmente, pela lei, para assombrar as ovelhas de Jesus. Amém? Próximo. 1 Coríntios 3:10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, é Paulo que está dizendo, lancei o fundamento como prudente construtor. Vamos entender uma outra coisa. A igreja primitiva não tinha fundamentos, até Paulo. É Paulo que lança os fundamentos da igreja. A igreja primitiva não tinha sustentação. Ela era ainda uma mistura de lei, né, do judaísmo, com o que os judeus, os primeiros apóstolos, ouviram acerca da revelação do reino de Deus, mais os milagres, os sinais que eles tinham visto em Cristo, mas eles não tinham a revelação da graça. A revelação da graça veio muito depois ao apóstolo Paulo. Então, a igreja primitiva, até o advento de Paulo, não tem fundamentos. E Paulo sabe disso. E ele então faz esta afirmação. Segundo a graça de Deus, não segundo a lei. Segundo a lei é que viviam os primeiros apóstolos. Segundo a graça de Deus que me foi dada, eu lancei, Paulo diz, o fundamento como prudente construtor. A igreja passa a ter fundamento depois de Paulo. E ele diz, e outro edifica sobre ele. Qual é o fundamento? O fundamento da igreja no novo pacto, o fundamento da igreja gentílica, o fundamento do cristianismo é o Cristo ressuscitado. É Paulo que vem trazer este fundamento, porque eles só se baseavam no Cristo da carne, no Cristo, o Jesus de Nazaré, no cumprimento da lei. O judeu era
era aquele Cristo que Pedro, Tiago, João conheceram muito bem, e tudo que eles faziam era baseado naquele Jesus, naquela manifestação. Paulo traz o quê? Traz a revelação do Cristo ressuscitado, da graça. E é Paulo que então dá o fundamento para a igreja. O fundamento da igreja não é Jesus na carne. O fundamento da igreja não é o Nazareno, não é o Jesus da manjedoura. O fundamento da igreja é Jesus ressuscitado. Amém? Esse é o nosso fundamento. E a palavra de Deus diz que Paulo lançou esse fundamento. Ele diz, eu coloquei esse fundamento na igreja e outro edifica sobre ele. Bom, agora a igreja vai crescer. Agora as colunas vão ser levantadas na igreja, mas sobre o Cristo ressuscitado. Aí fora, a base das igrejas, qual é? O Cristo na carne. Então não tem sustentação. O Cristo da carne não está mais entre nós. O Cristo da carne veio no cumprimento da lei. Sofreu, padeceu, foi o nosso substituto. Foi encravado, moído pelas nossas transgressões. Ele não é a base da igreja gentílica. A base da igreja gentílica cristã é o Cristo ressuscitado. É Paulo que traz esta revelação, que fundamenta a igreja, e ele diz, outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Ele está dizendo, agora, Cristo ressuscitado é a base da sua vida. É a base da vida da igreja. Agora veja cada um que vai pôr em cima disso. Veja como é que edifica. Por quê? Ninguém pode lançar outro fundamento. Então, o fundamento da igreja não é Aparecida, não é Judas Tadeu, não é, sei lá, Iemanjá. O fundamento da igreja não é João Batista. O fundamento da igreja não é Pedro, Papa. Não. O fundamento da igreja é Cristo ressuscitado. Ele diz, ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo, o que ele conheceu, o ressurreto. Amém? Continuando. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento, agora vem o que você e eu fazemos com a nossa vida. O que uma igreja faz com a vida do povo. O fundamento tem que ser o ressuscitado. Agora veja como vamos edificar. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento, se os materiais que você vai usar agora, ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha. O que Paulo está mostrando? Que existem coisas que podem ser colocadas sobre o fundamento da igreja que são de diferentes espécies e qualidade diferente. Amém? E importância diferente. Então, a pessoa é salva pelo ressuscitado, por graça, e depois ela começa a colocar sacrifícios, vigílias, abluções, batismos, e come isso, não come aquilo, guarda o sábado. Ela está pondo sobre o seu fundamento o quê? Madeira, palha, feno, coisas que são o quê? Corruptíveis, coisas que deterioram, coisas que se estragam, coisas sem valor. Você precisa saber que na graça de Deus nós estamos edificando sobre o firme fundamento, que é o Cristo ressuscitado, e os materiais que você recebe para edificar a sua vida aqui é ouro, prata e pedras preciosas. Amém? A lei é que dá madeira, palha e feno, madeira, feno e palha. E ele diz, veja o que você vai fazer da sua vida, como é que você vai edificar. Por quê? Manifesta se tornará a obra de cada um. Amados, é só olhar a vida de quem se diz cristão. Como é que está essa vida? Dependendo de como está essa vida, como se posiciona um cristão, você sabe qual material ela usou e tem usado para edificar a sua construção. A pessoa está acabada, a pessoa está cansada, a pessoa está destruída, a pessoa está cheia de mazelas, de crises, de dores, de pecados, de coisas erradas, de legalismo. A vida dela está sendo edificada com madeira, feno e palha. Amém?
Ele diz, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. Amados, vem fogo para todos nós. O apóstolo Pedro diz que há provações que são fogo ardente. Por que vem como um fogo? Para provar a obra de cada um, a vida de cada um. O que tem na sua vida quando o fogo vem? Quando o fogo vem, ele passa e fica ali ouro, prata e pedras preciosas? Ou quando o fogo vem, consome tudo, destrói tudo, porque a vida é madeira, feno e palha? Percebem? Se é na base da lei que se está edificando a vida, o fogo vem e ninguém aguenta não, ninguém suporta, sucumbe, destrói-se muita coisa. Mas quando é na graça de Deus, você tem fundamento certo e o material certo na sua construção. Fogo vem, é verdade, mas ele não nos consome, ele não nos deteriora. Amém? E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. O fogo está aí para provar, é a luta, é a provação, vem para provar como é que nós estamos edificando a nossa vida. Se permanecer a obra, tudo é obra que nós estamos falando, então isso aqui é só para salvo, tá? Isso aqui só tem a ver com o contexto de quem já é cristão, salvo, selado. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, quer dizer, o fogo veio, você edificou com ouro, prata e pedras preciosas, o fogo passou, se permanecer, o que vai acontecer? Esse receberá galardão. Está tudo registrado no céu. Olha lá, olha o que ele está pondo na vida dele. Graça, soberania de Deus. Olha só, conhecimento, vida na fé, confissão mantida. O Senhor está lá, só anotando, só anotando. O fogo vem e não consome. Permanece a obra. Entenderam? Amém? Agora, vai receber galardão. Então tem registro nos livros das recompensas. Se a obra de alguém se queimar, se queimou é porque estava usando que material? Madeira, palha, feno e palha. Se queimar, sofrerá ele dano. Lógico que sofre dano, perde coisa, fica doente, sucumbe, vem a derrota, família se esboroa. Isso é madeira, palha e feno, tá? Sofre dano. Mas esse mesmo, o que sofre dano, será salvo. A salvação não tem nada a ver com isso. Será salvo, todavia, como que através do fogo. Salvo, mas cheio de queimaduras, de ruínas. Chega lá no céu, salvo, como nós também. Mas a obra, a nossa está lá, registrada. Firme fundamento, materiais de primeira que a graça oferece. E o legalista? Salvo também, todo chamuscado lá do lado. Salvo, eternidade garantida. Mas e as obras? Você diz, cadê as obras? Queimou tudo. O que tem no registro aí? Nada. Cinza. Entenderam a diferença? Amém? Então é bom você ter o fundamento certo. Nosso fundamento não é o Jesus da carne. E depois edificar certo sobre o fundamento, sobre o Cristo ressuscitado. Então, a vida da graça é que lhe oferece ouro, prata e pedras preciosas. São edificações sólidas. O fogo vem, o fogo vai e a gente está lá, inabalável. Ainda tem registro para galardão no futuro. E se é na base da madeira, palha e feno, o fogo vem e está aí um monte de crente, milhares, destruídos, acabados, arruinados, choramingando, gritando pelos cantos, em desespero, fazendo batalha espiritual, lavagem interior, porque aquilo lá não é cura interior, é lavagem interior, fazendo o que mais? Libertação, como chama o negócio? Descarrego, desencosto, e um monte de coisa. Por quê? Porque o que tem na vida é o quê? Madeira, feno e palha. E quanto mais faz essas obras, mais palha e feno está pondo ali em cima. O fogo vem e vai queimando, e vai queimando. E eles ainda profetizam, queima Jesus, queima Jesus. E o fogo queima. Por quê? Porque a obra, amados, a obra... Não é verdade? Queima Jesus. Queima o quê?
queima tudo, não sobra nada. O duro é você ver na televisão crentes, pessoas salvas, com a mão na cabeça, expulsando de si mesmo. Sai de mim, sai de mim. O que? O Espírito Santo sai. Ou então agora é demônio, é isso, é tudo que a pessoa tem de ruim na vida, hoje se diz que é o quê? Que é encosto, que é demônio, que é, sei lá, perturbação do outro lado, não sei o quê. Não é. O que as pessoas têm de ruim na vida, muitas vezes, os crentes, é porque tem colocado um material de terceira, de quarta, de quinta, de 10ª categoria, que quando o fogo vem, queima tudo, não sobra nada. Aí o que sobrou ainda, eles vão lá na sinagoga e queima Jesus, queima tudo. Com aquelas obras lá, realmente não vai ter chance nenhuma. Entenderam? Amém? Pronto. O livro dos... Todo mundo entendeu o livro das recompensas? Todos nós vamos passar por esse tribunal. Tá bem? Todos nós. 2. O livro dos viventes. Isso. Salmos 69, 28. Olha só a expressão. Sejam riscados do livro dos vivos e não tenham registro com os justos. Está falando dos ímpios. Sejam riscados, quando morrem, do livro dos... Não é do livro da vida, porque o ímpio não tem o nome no livro da vida. Nem o justo, que tem o nome, não é riscado o nome. Então, quando a palavra de Deus diz, sejam riscados do livro dos vivos ou dos viventes, é o quê? Sejam riscados, morram. Do livro dos vivos. Tem nada a ver com o livro da vida. Então a pessoa vem, riscado do livro, esquece o resto. Viu? Deus disse que vão ser riscados do livro. É ruim, hein? Do livro da vida, nunca. Do livro dos viventes, pode ser. Nós vimos ontem, por isso que eu pus esse estudo hoje até, para a gente entender do açoite. Lembra-se? Disciplina, correção, açoite, que pode até chegar a uma morte prematura. Se o Senhor disser, chega, ele risca o nome do livro dos vivos, do livro dos viventes. Vem para mim, acabou a sua participação nesta terra. Entendemos os livros aqui? Tá claro? Próximo. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias. Não é no livro da vida. No livro da vida não está escrito dias. O que está escrito no livro da vida? Nomes. De quem? Dos eleitos. Então, olha lá. No teu livro, volta. Foram escritos todos os meus dias. Todos os meus dias de vida. No livro dos viventes. Todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Então o Senhor determinou um tempo para nós vivermos nesta terra. Está lá registrado, vai nascer na carne tal dia e vai partir para a glória tal dia. Este livro de registro é o livro dos viventes. Amém? Quando nasce, o nome passa para o livro dos viventes. Quando morre, o nome é riscado do livro dos viventes. Tá bem? Amém? Muito bem. Quando eu falar no próxima cerimônia fúnebre, o nome deste abençoado foi riscado do nome do livro dos viventes, ninguém vai falar, oh, perdeu a salvação. Não, morreu. Por isso o nome foi riscado do livro dos viventes. Amém? Cumpriu a sua peregrinação. Êxodo 32, versículo 32. Essa passagem é muito usada pelos legalistas, amados. Anotem isso. Agora, pois, é Moisés falando com Deus. Agora, pois, perdoe o pecado. Está falando do povo de Israel. O povo de Israel tinha aprontado todas. E o Senhor disse assim, eu vou destruir esse povo. Se você quiser, leia, por favor, o capítulo 32 anteriormente, você vai saber. O Senhor disse, eu vou destruir todo o povo.
Moisés amava aquele povo. Aí Moisés vai lá interceder pelo povo. Sabe o que Moisés diz para Deus? Agora, pois, perdoa-lhe o pecado. Ou, se não, risca-me, peço-te, do livro que escreveste. Moisés, amados, não estava pedindo para perder a salvação, para que Deus tirasse o nome dele do livro da vida. O que Moisés estava falando? Eu prefiro morrer do que ver o povo inteiro perecer. Então ele disse, eu estou intercedendo pelo povo. O Senhor disse que vai exterminar o povo todo. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado. Ele está pedindo perdão para o povo de Israel. Ou se não, para não ver o povo que já tinha visto tantas maravilhas agora acabar assim, exterminado. Risca-me, peço-te, do livro que escreveste. O que ele estava dizendo? Eu prefiro morrer do que ver o povo perecer. Amém? Risca-me de que livro? Do livro dos viventes. Está ficando claro? Tá? Claríssimo, né? Próximo. Agora sim, vamos falar do nosso querido e tão falado, o único falado até, conhecido no meio evangélico, o livro da vida. Agora sim é o livro da vida. Filipenses 4:3 diz, a ti, fiel companheiro de jugo, Paulo está escrevendo uma carta. Também peço que as auxilies. Ele vai encaminhar algumas pessoas e está pedindo auxílio da igreja, auxílio dos líderes para aquelas pessoas. Pois juntas se esforçaram comigo no evangelho. Está recomendando umas irmãs. E ele está dizendo, eu peço que vocês auxiliem essas irmãs, essas pessoas, porque juntas se esforçaram comigo no evangelho. Eram companheiras do apóstolo Paulo na pregação da graça de Deus. Aí ele diz, também com Clemente, outro abençoado, e com os demais cooperadores meus, todos cristãos, todos eleitos, todos na obra, cujos nomes se encontram no livro da vida. Paulo diz, olha, eu estou recomendando esse pessoal, cuidem deles, ajudem-nos, porque eles são cooperadores meus, são salvos, viu? É gente que tem o nome no livro da vida, é eleito, é boa gente, entenderam? Agora é nomes que se encontram no livro da vida, são escolhidos, são salvos, são predestinados. Este sim, hein, é o livro da vida. A recomendação de Paulo foi tremenda. Ele poderia ter dito, é gente boa, é gente da melhor qualidade. Ele disse, mas por fim, ele encerra dizendo, olha, o nome dessa gente está no livro da vida, respeita, irmão, vamos morar no céu junto. Tá? Próximo. Hebreus 12:23. E igreja dos primogênitos arrolados nos céus. Escrito o quê? Nos rolos que se veem no céu, que podem existir no céu, os registros. O nome de quem? Dos primogênitos arrolados nos céus. E a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Então, a igreja, que é constituída pelos salvos, pelos eleitos, pelos escolhidos, tem os seus nomes arrolados no céu, no livro da vida. Próximo. Romanos 8:29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, os irmãos todos têm os nomes escritos no livro da vida. Próximo. Romanos 8:30. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, salvou, e aos que justificou, a esses também glorificou. A obra está completa, porque de antemão o nome estava no livro da vida. Próximo. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Alguém pode tirar o nosso nome do livro da vida? Não, Deus é por nós, nos colocou lá e é para sempre. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente, por graça, com ele,
todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quer dizer, a obra está feita. Se alguém se levantar contra você, você é justificado. É Deus quem te justifica. Quem os condenará? Não tem mais condenação para você nem para mim. É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus, que é com pleno poder e autoridade de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos todos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as do porvir que virão, nem os poderes desta terra, nem a altura, nem a profundidade, o inferno, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O que significa isso? Que uma vez o nome no livro da vida, o nome no livro da vida para sempre. Amém? Nada nos separa de Jesus Cristo. Próximo. Apocalipse 3:5. O vencedor, quem aqui é mais que vencedor? Amém. Será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Então, quando Moisés diz, risca-me, não é do livro da vida, porque não tem nenhum modo de ser riscado e apagado de lá. Quando diz que os livros têm as obras, e obras podem não estar contando lá, não é do livro da vida. Quando diz a parte da árvore vai ser tirada, não é livro da vida. Amém? É galardão, é benefício. Então, o vencedor, e somos nós mais que vencedores, diz que de nenhum modo, tem algum modo do seu nome ser apagado do livro da vida? Não. De nenhum modo o seu nome será apagado. Apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, então nem cogitação desse assunto. Confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante de seus anjos. Está reforçado que você é salvo para sempre. Amém? Apocalipse 13:8 também fala do livro da vida. Fala da besta, quando se manifestar. Quem é que vai adorar o diabo? E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra. Nós não estaremos mais aqui. Quem é que vai adorar? Os que estiverem sobre a terra, mas quem? Todos? Não. Aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Então você não vai adorar a besta, vai ter a 666 na cabeça, vai ter um carimbo no braço, vai ter aquela coisa toda. Nada disso é para você. Amém? Crê nisso? Amém. Próximo. Outro texto que fala dos ímpios. Apocalipse 17:8. A besta, que é a figura de Satanás, que viste, João viu a figura, né? Era e não é mais nada. Está a emergir do abismo e caminha para a destruição, já está condenada, já está sentenciada. E aqueles que habitam sobre a terra, naquela época, tá? Da tribulação, etc. Os que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, porque todos que habitam sobre a terra têm o nome no livro dos viventes. Mas tem uma turma que não tem o nome no livro da vida, desde a fundação do mundo. Esses se admirarão, vendo o capeta que era e não é, mas aparecerá. Amém? Entendemos? Então, o nome está no livro da vida desde lá de trás. Quem não tem o nome no livro da vida? A outra semente, os filhos da perdição. Amém? Pronto. Salmo 89:30. Se os seus filhos desprezarem a minha lei, eu falei ontem da disciplina, e não andarem nos meus juízos, se violarem os meus preceitos, é o crente que está fazendo tudo errado, e não guardarem os meus mandamentos, então
punirei com vara. Tem disciplina, correção e açoite. As suas transgressões, com açoites, a sua iniquidade. Mas jamais retirarei dele a minha bondade. Jamais vai retirar o nome do livro da vida. Nem desmentirei a minha fidelidade. Não violarei a minha aliança. Há uma aliança eterna. A vida eterna foi nos dada por Cristo Jesus. Ele não pode violar isso. Nem modificarei o que os meus lábios proferiram. Uma vez jurei por minha santidade. Serei eu falso a Davi? Vamos parar aí. Você entendeu? Não há como. Se um crente... Porque a pessoa... Não, mas o crente faz e acontece, vai ficar tudo bem? Não vai ficar tudo bem, vai ficar tudo mal. Vai cair na disciplina, na correção e no açoite. Como diz o irmão Marcos Rocha, pode chegar mais cedo no seio de Abraão. Mas a verdade, amados, é que o Senhor não pode negar-se a si mesmo. Ele não pode ser infiel e ser fiel ao mesmo tempo. Ele não pode ser bom e mau ao mesmo tempo. Ele é Deus, Ele é bom, Ele é fiel. Ainda que sejamos infiéis, Ele permanece fiel. O nosso nome vai ficar para sempre no livro da vida. Amém? Muito bem, próximo. Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porque nessa hora vem os legalistas dizendo, não pode. Não pode. Pode. Quem és tu para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro, da mesma espécie, fazer um vaso para honra e outro para desonra. Um filho para ser Deus, de Deus, vaso de glória, e um filho do diabo. Pode ou não pode? Pode. Próximo. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos. Não ignore isto aqui. Que veio endurecimento em parte a Israel, os judeus ficaram endurecidos, até que haja entrado a plenitude dos gentios. O que é isso? Os judeus não podem crer em Jesus Cristo. Uma parte, a maior parte. Há alguns que são remanescentes da graça. Então, não são da linhagem pura de Isaac, da promessa. Por isso, são predestinados, apesar de terem sangue israelita em suas veias. E podem vir a crer. Agora, em parte, vem endurecimento para Israel. Até que haja entrado a plenitude dos gentios. O que é isso? Até que todos os gentios predestinados sejam salvos, até que a palavra alcance todas as ovelhas de Jesus, que não são judeus, os judeus vão ficar lá endurecidos. Quando nós formos todos salvos, todas as ovelhas, todos os predestinados forem alcançados, Jesus vem buscar a sua noiva. E aí eles vão crer. Perdeu. Por quê? Quem que endureceu? Deus. Para quê? Para que a salvação chegasse até nós. Senão nós não teríamos a mínima chance. Se eles tivessem achado, Jesus o Messias, o Rei, o Salvador, para nós. Destino certo para o inferno. Mas o Senhor tinha um plano para os gentios predestinados. Aí endureceu o coração deles, para eles não crerem. Para que nós, por fé, crendo em Jesus, fôssemos salvos. Agora, quando é que eles vão crer? Depois que tiver entrado a plenitude dos gentios. Depois que todos os gentios, plenamente, o grupo de predestinados, for salvo, então eles vão crer em Jesus como Salvador. Amém? Vocês estão entendendo isso aqui? Isso é tremendo, não é? Isso é uma revelação que juntamos tudo e falamos, agora tudo faz sentido, lógico. Agora, nome deles e o nosso não vai ser apagado do livro da vida. Amém? Daniel 12:1, de novo Daniel, escatológico, né? Falando das coisas do final. Nesse tempo, se levantará Miguel, o grande príncipe. É um anjo, né? É o arcanjo Miguel, não é o apóstolo Miguel Anjo. Porque depois do homem lá, quem que queria comprar um livro no seminário? Amados, nós montamos, deixa eu fazer um parênteses, né, Cláudio? Nós montamos uma mini livraria no nosso seminário, acho que foi Campo Grande o último. E aí chegou uma pessoa lá, todo mundo queria os livros do apóstolo, queria o material, queria. Aí falou assim, eu quero lá, eu quero o quê? Eu quero o livro do Miguel Arcanjo.
O Miguel Arcanjo tem livro? Não, era o Miguel Ângelo. Depois foram procurar, tem um livro que chama-se Miguel, onde estás? A pessoa chegou lá e falou, eu quero aquele livro, onde está o Miguel? Amados, é muito engraçado. É a coisa afoita, né, de querer aquele material, mas a gente não pode se confundir, não. Aqui é o arcanjo Miguel, que vai se levantar nos últimos tempos, naquele tempo, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. Existe um anjo, um arcanjo, que é o Miguel, que defende o povo do Senhor. E haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, não o ímpio, o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no qual livro? Da vida. Amém? Amém. Próximo. Apocalipse 21, 27. Nela é na Nova Jerusalém. Nunca, jamais penetrará coisa alguma contaminada. Nem o que pratica abominação e mentira. É o ímpio que pratica abominação, que vive na prática do pecado. Não vai entrar lá, não é para ele. Quem é que vai entrar na Nova Jerusalém? Somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Quem é que vai? Eu vou. Você vai? Amém. Graças a Deus. Próximo, Apocalipse 20, 15. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse, que não tem o nome no livro da vida, foi lançado para dentro do lago de fogo. Quem é que vai para lá? Filhos da perdição. Pode um eleito ir para lá? Um salvo ir para lá? Tem algum pecado que nos mande para lá? Não. Pecado traz para nós disciplina, correção e açoite. Mas o nosso nome permanece no livro da vida do Cordeiro. Tá bem? Então, quem vai para o lago de fogo é quem não teve o nome inscrito no livro da vida. Ponto 2. Jesus Cristo veio exclusivamente e somente, agora ó, o povo treme nas cadeiras aí fora, salvar e buscar a esses que os seus nomes foram escritos por Deus desde o princípio. Amados, nós estamos mostrando Bíblia. Não estou aqui contando histórias e não respaldando. Nós estamos lendo na palavra. Contra a palavra não há argumento. A verdade é que Jesus não morreu por toda a humanidade. Jesus morreu pelos seus, pelo seu povo, pelos eleitos, pelos predestinados, por aqueles que têm os nomes inscritos no livro da vida desde a fundação do mundo. Ok? Amém? Ele não veio salvar nem um a mais ou a menos. Ele veio fazer a específica vontade daquele que o enviou. Aquele que o enviou é o próprio Deus na manifestação de Pai, quando determinou que todos os seus filhos seriam salvos. Então o Senhor Jesus veio salvar só os filhos, todos. Vai ficar alguém de fora? Não. Vai entrar alguém dos ímpios? Não. Muito bem. Hebreus 10, 8 diz, depois de dizer como acima, sacrifícios e ofertas não quiseste, nem holocausto e oblações pelo pecado, nem com isto te deleitaste, coisas que se oferecem segundo a lei. Então acrescentou, eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro pacto, a lei, para estabelecer o segundo pacto, a graça. Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Então não vai ter outro sacrifício, foi único. Próximo. Disse-lhes Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Jesus veio e não perdeu a viagem. Amém? Amém. Glória a Deus. Dá mais um pouquinho, né, Patrícia? Depois a gente troca o CD. Eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma, porque ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim
a daquele que me enviou. Então, Jesus veio cumprir uma vontade pré-estabelecida. Ele não pode, hoje, mudar aquilo que ele veio fazer. Então, se ele veio salvar os seus, ele salvou integralmente os seus. Ninguém se perdeu, ninguém vai se perder. Próximo. João 6,38. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E fez, e cumpriu tudo. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu, só os eleitos, só os que estavam no livro da vida. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia, para você ter segurança. Então perguntei, que farei, Senhor? E o Senhor me disse, levanta-te, entra em Damasco, é para Paulo, tá? Pois ali te dirão acerca de tudo o que te é ordenado fazer. Está mostrando aqui o desígnio do Senhor. Tendo ficado cego por causa do fulgor daquela luz, guiado pela mão dos que estavam comigo, cheguei a Damasco. Um homem chamado Ananias, piedoso conforme a lei, era um judeu, cumpridor da lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, veio procurar-me e, pondo-se junto a mim, disse, Saulo, irmão, recebe novamente a vista. Nessa mesma hora, recobrei a vista e olhei para ele. Então ele disse, o Deus de nossos pais, olha que tremendo, de antemão te escolheu para conheceres a sua vontade, veres o justo e ouvires uma voz da sua própria boca. Predestinação pura. Paulo teve que passar por essa experiência. Onde está, David, o livre-arbítrio de Paulo? Ele ia a caminho de Damasco para prender cristãos, perseguir. E o Senhor diz, Paulo, para, Paulo. Você me dá uma chance, Paulo? Você me aceita? Você abre a portinha do coração? Foi assim? Não. Ele diz aqui, o Deus de nossos pais de antemão te escolheu. Não tem livre-arbítrio nenhum, tem predestinação. Para conheceres a sua vontade, está predestinado para conhecer a vontade de Deus, ver o justo. Ele viu o Cristo ressuscitado, ouviu uma voz da sua própria boca, trazendo toda a revelação da graça para nós, gentios. Tremendo, tremendo. Diz o apóstolo Miguel Ângelo que quando o Senhor se encontrou com Paulo, ele deve ter falado, Paulo, tu me aceitas ou me aceitas? Eu posso pensar? Eu aceito. Próximo. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuser em Cristo. Já havia todo um propósito e um desígnio proposto em Cristo para salvar o povo do Senhor. Nele digo, em Cristo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Quem Deus ouviu para fazer as coisas desse jeito? Ele mesmo. Não ouviu palpiteiro nenhum, ninguém meteu a colher ali no projeto do Senhor. Ele diz, vai ser assim e ponto final. E foi, e é. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Quem não compreende estas coisas é insensato. Próximo. Hebreus 13, 21. Vos aperfeiçoe em todo o bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. O Senhor está mostrando aqui o plano, desde antes, no cumprimento da vontade de Deus, em Cristo Jesus, e a obra realizada em nossa vida. Pois segundo o seu querer, não foi o meu querer nem o seu, dele, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Graças a Deus. Diga, eu sou primícia das obras de Deus. Diga, eu fui gerada pela palavra. Ponto 3. Versículos mal interpretados que se usam para provar que Deus não tem nenhum plano específico. Aí fora dizem assim, olha, Deus tem um plano, mais ou menos. Se você não se enquadrar nesse plano, não aceitar, ele tem o plano B.
Aí ele apresenta o plano B. Se o plano B falhar, tem o plano C. E aí Deus vai tirando da manga um plano. Nós vamos parar no plano para trocar o CD. Muito bem. Obrigada, Patrícia. Amém. Eu vou aproveitar e tomar água, né? Que eu não sou boba nem nada. Eu estou falando desde a tarde. Ok, quer ver você acordar legal? Você vai declarar 3 coisas bíblicas na vida de alguém que está próximo a você. Primeira, vamos declarar uma coisa. O seu nome está no livro da vida. Vai, declare aí. Se a pessoa te olhou estranho, você diz assim, ué, você não é salvo? Não, todo mundo é. Tem certeza? Amém? Segunda declaração. O seu nome está no livro das recompensas. Agora presta atenção na terceira declaração. Veja se a pessoa está viva mesmo do seu lado. Que a terceira declaração, diga, putuca, aí está quente ainda. O seu nome ainda está no livro dos viventes. Vai, vamos lá. Amém. Amém. Muito bem. Glória a Deus. Entendemos todas as afirmações que fizemos? Maravilhoso. Vamos ver alguns versículos mal interpretados, né? Que são usados para amedrontar as pessoas, enfim, para tantas coisas. 1 de João 2:2. Diz que ele, Jesus, é a propiciação, é o sacrifício pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Viu? Do mundo inteiro. Ora, João está escrevendo para a igreja, para os salvos. Ali, na igreja local, na igreja, não estavam e não estão ainda hoje todos os eleitos do Senhor salvos. Não é verdade? Então, ele é a propiciação pelos nossos pecados, nós que já conhecemos, já somos salvos, mas não somente pelos nossos, e os que faltam, mas ainda pelos do mundo inteiro. Essa palavra mundo, você que já estudou comigo os 4 mundos, sabe que é o mundo o quê? Ocumene, o mundo espiritual dos salvos, dos eleitos, dos predestinados. Isso significa que quem ainda não chegou e é predestinado, vai ter que chegar. Amém? Próximo. Tito 2:11. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Lógico, Jesus é a graça. E se manifestou para um grupinho pequeno? Todos, amados, todo mundo conhece Jesus. Não crê, mas conhece. Porque Jesus se manifestou e a graça e a salvação se manifestou para todos, mas não é para todos. Olha, você pega os muçulmanos, eles conhecem a Jesus. Você pega os nossos irmãos judeus, que não o receberam como Messias, e eles conhecem Jesus. Todas as religiões conhecem acerca de Jesus. A história do mundo é aquilo que dizem, vão ter que me engolir, né? Do mundo inteiro. Foi dividida em antes de Cristo e depois de Cristo. Não antes de Maomé e depois de Maomé. Não antes de Buda e depois de Buda. Antes de Cristo e depois de Cristo. Porque quando ele se manifestou, o Deus que se manifestou em carne se manifestou para todo mundo. Entendeu? Mas ele não veio para salvar todo mundo. Tá claro? Amém. Próximo. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Que mundo Deus amou de tal maneira? Ocumene, o mundo dos eleitos, dos predestinados. Esse mundo ele amou e deu seu Filho para esse mundo, para que todo desse mundo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Próximo. João 5,40.
Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. A pessoa pega isto isolado, nós já estudamos isso quando Jesus falava, quando falamos das duas sementes, estavam ali judeus indagando a Jesus, falando contra Jesus, querendo matá-lo, e ele diz, vocês não são minhas ovelhas. Ele diz, vocês não são filhos de Abraão. Se tivessem sido filhos de Abraão, se fossem filhos de Abraão, não queriam me matar, tirar a minha vida. Ele diz, vosso pai é o diabo. Lembra-se desta passagem? De João 8. E estes é que não podem vir a Jesus Cristo, porque são filhos da perdição. Então, não quereis vir a mim para terdes vida. Vocês não podem vir a mim, por isso não querem, porque não foi colocado o querer. Porque quando Deus coloca o querer, amados, é irresistível. Amém? Já falamos isso. Quantos de nós batemos o pé e dissemos, não vamos, não vamos, não vamos? Estamos aqui hoje, terça-feira à noite, no estudo bíblico. Quem não quer, porque não é para a salvação. Tá? Próximo. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Esse. Quem é que o Pai dá? Quem foi escrito o nome no livro da vida antes da fundação do mundo. Esse vem. Olha só. E o que vem a mim, vem porque eu é predestinado para vir. E o que vem a mim, que é eleito, de modo nenhum o lançarei fora. Pode o filho da perdição vir a Jesus? Não, o nome dele não está no livro da vida. Ele não foi predestinado para isso. Então ele não vem. Porque tem gente que me manda e-mail dizendo assim, mas e se ele for a Jesus? Jesus falou que não vai lançar fora. Amado, ele não vai a Jesus. Não vai. Quem vai a Jesus é porque foi predestinado para ir a Jesus. Porque a salvação se dá somente passando por Jesus. Ponto. Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Chegamos lá. Virou até canção de ninar para criança. Da portinha do coração. Plec, 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 plec. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Vamos entender. Apocalipse 3:20. Estão com a Bíblia aí? Abram rapidinho Apocalipse 3:20. Rápido, rápido, para entender, voando. Voando. Chegamos. 3:20. Você pode, por favor... 3:1. Antes do 3:1, qual é o título deste capítulo? Carta à igreja em Sardes. É carta escrita a quem? Eram ímpios ou eram salvos? Salvos, muito bem. Vá para o versículo 7, 3:7. Antes do 7 tem um subtítulo. Carta à igreja em? Continua falando a salvos? Sim, a uma igreja. Antes do 14, carta à igreja em Laodiceia. Tudo bem? Então, nós vamos no versículo 20, está dentro desse contexto. Primeiro, para quem o Senhor está falando? Para os eleitos, que já são o quê? Salvos. Que já estão dentro de uma igreja. Posso ler rapidinho desde o 14? Amém. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve... Ao anjo da igreja, ao pastor da igreja, ele é chamado assim, nós já estudamos no ministério angelical. Escreve o quê? Escreve o seguinte: estas coisas diz o Amém. Quem é o Amém? Jesus. Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Quem é que está dizendo isso? Jesus. Então ele diz, escreve o que Jesus diz. Conheço as tuas obras. Está falando para o povo do Senhor, os salvos. Que nem és frio nem quente. Então, se não é frio nem quente, é o quê? Morno. Então, está dizendo que havia uma igreja, salvos, que não eram nem frios nem quentes, eram mornos. Mais ou menos salvos, mas mais ou menos fervorosos, praticantes. Quem dera fosses frio ou quente. Quer dizer, era melhor lá ou lá. Mas aqui no meio, está querendo enganar quem? Assim, porque és morno, e nem és quente, nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Não é que o Senhor vomitou crentes.
Não é que Deus vai vomitar os crentes, como pregam por aí. O Senhor está dizendo o quê? Que estar no morno, não ter posições assumidas, e vocês querem a revelação disso? O frio é a lei, o quente é a graça. Essa coisa nem lá, nem cá, nem muito, nem pouco, um negócio que engana do lado de lá, engana do lado de cá, um dia está na Cristo Vive, um dia está lá não sei aonde, e tem muita gente aqui que faz isso, e eu sei, e Deus sabe mais do que eu, é morno. E o Senhor diz, morno me dá enjoo, me dá náuseas. Você quer vomitar? Toma água morna. Não é assim que as pessoas fazem? Ajuda a beça, faz uma água morninha, que ajuda bem. O Senhor diz, olha, você é morno, e eu estou a ponto, não é que eu vou vomitar os crentes, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, os mornos sempre dizem as mesmas coisas. Estou rico e abastado, eu estou bem, mas estou bem. Eu vou lá, eu vou aqui, mas estou bem, eu estou numa boa, sabe, bispa? Não preciso de coisa alguma, estou demais, está tudo se encaixando. O morno, o que está errado, o que está na abominação, que Deus enjoa a Deus, ele sempre disfarça dizendo que está bem. Que é para mostrar que ele está na bênção, mas não está não, tá? Ele diz, não preciso de coisa alguma. E nem sabes, olha o que o Senhor Jesus diz, nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. O Senhor está dizendo, falta tudo e você é cego, não enxerga nada. Ele está dizendo isso para quem? Salvos, para uma igreja. Aí ele dá um conselho. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, é graça, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires pureza, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, pecado, nudez na Bíblia é o pecado, e colírio para ungires os teus olhos, a fim de que vejas, vê se enxerga, ceguinho, vê se enxerga além da letra, além da denominação, além da placa da igreja. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Ele está falando com filhos. Mesmo sendo uma palavra dura, é com filhos. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Arrepende-te do quê? Não é ímpio que vai confessar Jesus. Já é de Jesus, já é a igreja de Cristo. Arrepende-te do mornismo. Arrepende-te dessa vida fajuta, hipócrita, cheia de manchas, cheia de máscaras, essa vida falsa que tenta enganar quem? É isso que o Senhor está dizendo, arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. O Senhor está avisando, batendo numa porta que precisa ser aberta. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa. Não é na sua vida, não. Em sua casa, e cearei com ele e ele comigo. O Senhor está dizendo, entrar na casa é participar da vida íntima da pessoa. Eu vou cear com ele, eu vou ter comunhão, eu vou ter intimidade, eu vou estar junto em todos os momentos mais íntimos. Ao vencedor, dar-lhes-ei sentar-se comigo no meu trono. Assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Não pode pegar este texto e pregar para o ímpio. Olha, Deus está batendo na porta, ímpio. Se você abrir, o ímpio diz, não dá. Não fui posto para abrir. Não vai abrir. Então não tem livre-arbítrio para abrir a porta. A expressão, eis que estou à porta e bato, tem que ser explicada dentro do contexto bíblico. Se tirar do contexto, faz pretexto para fazer heresia. O Senhor está batendo hoje, talvez na porta de muitos dos nossos corações, das nossas vidas, para acertos. Por isso que ontem ele trouxe uma palavra sobre disciplina, correção e açoite. Se você ouvir minha voz, se você corrigir o teu passo, você sai da disciplina, eu vou cear com você, intimidade, eu tenho intimidade com você, eu vou estar junto com você, você vai ver a minha presença. Entenderam esta passagem? Amém? Agora é mal usada e mal interpretada na lei. Próximo. Deuteronômio 30:19. Também é outra passagem usada errada. É um pecado que faz com as ovelhas de Jesus. Uma passagem de Moisés,
num contexto para os judeus, os da eleição, já são o povo eleito do Senhor. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte. Este capítulo 30 de Deuteronômio vem depois de capítulos importantes, capítulos inteiros que falam sobre a bênção da obediência e a maldição da desobediência da lei, do não cumprimento da lei. Então ele diz, se você fizer assim, 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 você será abençoado, você prosperará, você será saudável, tua família vai ser bem-sucedida, você não vai ser estéril. Se você não fizer isso, tísica, morte, crueldade, vão tomar o que é teu, você vai ver a tua família destruída, o teu gado vai fugir, vai ser roubado. 30. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Não é a salvação ou não salvação, o inferno ou o céu, isso não foi proposto. Foi proposto uma vida sobre a terra para os eleitos, de bênçãos da obediência e de maldição da desobediência. Isto serve para nós. Não tem mais maldição, mas tem consequências de acordo com as nossas escolhas que nós fazemos, não é? Aí o Senhor diz, escolhe, pois, a vida, meu povo, para que vivas tu e a tua descendência. Se fosse salvação, não poderia pôr a descendência aqui, porque a descendência não é salva, porque alguém da família é salvo. Tá claro? Muito bem. Jesus é bom pastor, deu sua vida exclusivamente pelas suas ovelhas. Sua palavra nos assegura esta verdade. Eu tenho que encerrar por causa do horário, mas eu acho que dá. Hebreus, alguma coisa apenas, né? 13 e 20. Ora, o Deus da paz, o nosso Deus é de paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, não é dos lobos, pelo sangue da eterna aliança. Diga glória a Deus. Para encerrar aí, João 10, 4. Depois de fazer sair todas as ovelhas que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Ainda tenho outras ovelhas, o Senhor disse para os judeus, não deste aprisco, não do judaísmo. A mim me convém conduzi-las. Era a nosso respeito que Jesus falava. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Judeus da eleição, gentios da predestinação, juntos, Jesus Cristo, o pastor único e suficiente. Amém? Eles ainda não têm esta revelação, mas terão quando chegar a plenitude dos gentios. Entendemos? Palavra final. Podemos descansar em Deus, porque sabemos que toda a sua vontade será feita. Isaías 46, 10, ele diz que é ele, que desde o princípio anuncia o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Assim seja, assim disse o Senhor neste estudo, graças a Deus. Vamos dar um aplauso. Você é salvo para sempre. Terá recompensa no tribunal de Cristo. E tem o seu nome lá, garantido no livro dos viventes, até cumprir a sua peregrinação nesta terra. Amém? Ficamos esclarecidos com mais um tema. Vamos felizes para casa. Podemos pensar em ser melhores. Podemos pensar em fazer mais para Jesus. Amém? Todo ano, quando eu chego nesse estudo, eu penso, vou fazer minha agenda da passagem do ano, dizendo, Senhor, eu quero fazer mais para Ti no próximo ano. Eu quero ser melhor, porque eu quero estar lá, naquele pódio, lá na frente, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos orar ao Senhor, vamos agradecer. Terminamos os estudos bíblicos do mês de novembro, agora só falta dezembro. Você vai vir, não vai? Segunda semana de dezembro, das 8 às 10, segunda e terça. É a semana de aniversário da igreja, nós vamos encerrar em grande estilo os nossos estudos.
e depois vamos computar aqueles que estiveram presentes e têm 75% de frequência ou mais, e vamos ter uma festa linda de encerramento com a nossa distribuição de certificados de conclusão das doutrinas da graça de Deus, seminário feito durante o ano de 2006. Vamos orar? Você está feliz? Valeu a pena você ter vindo ao estudo bíblico neste dia, ontem? Graças a Deus. Feche seus olhos. Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos, Pai, por tão grande salvação, pela certeza da nossa salvação, porque hoje ninguém mais nos engana. Graças a Deus pelos olhos iluminados, Senhor. Graças a Deus por tão grande revelação que o Espírito Santo fez chegar até nós. Nós te bendizemos, Pai. Nós te agradecemos por estas portas abertas. Ó Deus, hoje entendemos que há recompensas nos esperando nos céus, Jesus. E elas podem aumentar ou não. Mas nós queremos, Pai, ser galardoados por Ti. Não queremos nos envergonhar quando chegarmos diante do tribunal de Cristo, por não termos feito, Senhor, aquilo que poderíamos fazer, que deveríamos fazer e não fizemos. Por isso, ajuda-nos nas nossas fraquezas, nas nossas debilidades. Ah, Senhor, um país inteiro que precisa conhecer esta graça e esta verdade. Há um mundo que precisa ouvir da Tua graça. Leva-nos, Pai, com intrepidez, com ousadia, prover recursos e nós iremos em Teu nome, Jesus. Ó Deus, mais uma vez nós dizemos, eis-nos aqui, Senhor. E que nós comecemos, Jesus, dentro das nossas casas, falando, Senhor, aos nossos mais íntimos. Ó Deus, como Tu mandaste os discípulos, primeiro em Jerusalém, depois Samaria, Judeia, confins da terra, que cada um saiba, Senhor, ser usado, ser instrumento da Tua glória, da Tua graça, no local onde Tu plantaste cada um de nós, Jesus. E que isto vá se ampliando, porque nós queremos chegar lá no céu, Senhor, alegres, felizes, plenos, sabendo que cumprimos, Senhor, os desígnios que Tu estabeleceste para as nossas vidas. E agora, Deus querido, leva-nos na Tua paz, na Tua segurança. Traz-nos amanhã para um culto neste feriado, uma tarde de prazer, uma tarde de alegria, de crescimento, ó Deus, de bênção, que nós possamos aproveitar com sabedoria estes feriados, estes dias que vêm pela frente, e que nós tenhamos, Jesus, a partir de hoje, a partir deste entendimento, uma vida mais íntima contigo. Tira, Jesus, todo tipo de vida morna do nosso meio, Jesus. Ó Deus, o Senhor já nos tirou da frieza da lei, nos trouxe para o fogo, Senhor. Oh, Tu nos trouxeste para o primeiro amor de novo, Jesus, em graça. E por isso, Pai, o Senhor não aceita mais meio termo, pessoas pelo meio do caminho, fazendo média com este ou aquele ministério. Nós estamos aqui para agradar a Ti, não a homens, Jesus. Ó Deus, ajuda-nos, porque nós não queremos Te causar enjoos, Pai. Nós abrimos os nossos corações, abrimos a porta hoje para o Senhor fazer a obra que deve ser feita total em nossas vidas, para que nós possamos Te agradar, sempre mais e mais. Em nome de Jesus, amém. E todos digam amém. Vamos dar um aplauso ao nosso Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus. Boa noite a todos. Até amanhã para quem vem à tarde. Até quinta para quem vem ao culto de quinta. Boa noite especial aos internautas. 2 livros recomendados este mês para o estudo. Estão à disposição na livraria. E quem está aqui pela primeira vez, ou segunda, ou precisa deste estudo sobre os livros, pode vir apanhar comigo aqui na frente. Aos demais, bom café lá embaixo. Bom retorno aos seus lares, que os anjos ministrem em nome de Jesus. Bem-vinda.